E aí, pessoal, bora lá para nossa lição de hoje. Eu tô aqui com a Sara. Fala oi, pessoal, Sara. Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui a nossa página 7, os novos kanjis que a gente vai estudar essa semana. Esses kanjis você não estudou ainda, né, Sara? Então vamos estar aprendendo junto aqui. A gente está seguindo desse sistema a semana inteira. A gente fica nessas duas páginas só. Tá ficando bem legal. Tá dando, eu creio que quem está seguindo o método aí da forma que eu tô mostrando deve estar me guardando bem os kanjis. É lógico que a gente já passou por esses kanjis na outra apostila, né? Não é a primeira vez para os meus alunos presenciais. Se você está pegando só pela internet, procura aí no canal. Tem as aulas da outra apostila que foi mais simples. A gente só passou pelos kanjis, a gente aprendeu bastante vocabulário. E agora a gente está reforçando e aprendendo mais vocabulários com esses kanjis. Bom, vamos lá, Sara. A gente vai estar aprendendo aqui. O primeiro kanji aqui é o kanji de Han, né? Ele tem essas leituras: Han, Hon, Tan, Soru, Soraço. Esse Han aqui, ele sempre tem o sentido de falar que é contrário. Por exemplo, a palavra Hantai, que é esses dois kanjis juntos, Hantai, eles formam a palavra de ser contra, ser contrário também. Por exemplo, você está com o livro aqui, nessa posição, né, a pessoa fala Hantai, você vira no lado contrário, né? Então vamos ver quais são os traços dele primeiro. Ele é composto de 4 traços aqui. E ontem foi legal que uma aluna perguntou por que tem essa parte aqui escrito. Isso aqui, se eu não me engano, ele chama Naritachi, né? Que é a construção do kanji. Ele é construído, no caso, ele tem um nu do katakana dentro dele, né? Todos eles têm alguma parte, assim, que eles têm uma base de construção, né? Então vamos lá. Base é tipo onde que fica, por exemplo, a base da casa é a parte de baixo, onde fica firme. No caso, a base do kanji é esse, ele parte dessa ideia, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. 1, 2, né? Você faz nesse sentido mesmo, tá? Você pode ver os traços aqui, tá indicando isso. Depois você faz o nu aqui, né? Você tem que já saber o katakana para partir dessa lição aqui, né? Porque aqui as pessoas já estão craques no katakana. Aqui também você tem algumas explicações do que ele simboliza. Por exemplo, moto ni modoru é voltar à origem. Sakaral, sakaral é opor-se, né? Magaru, magaru é dobrar também, né? Mas é alguns significados que ele pode ter. Bom, vamos lá de novo. Aí vamos ver as palavras aqui. Eu já tinha pesquisado todas as palavras aqui para não ter erro, tá? Eu já sabia, na verdade eu sabia todos esses kanjis já. Só que daí eu fui pesquisar no dicionário para ver se eu encontrava alguma coisa a mais, né? E aí escrevi aqui já para adiantar a aula, né? Bom, hantai. Hantai é contrário, né? Então vamos lá, vamos escrever o hantai. Primeiro, 1, 2, 3, 4, né? Aqui ficou meio redondo aqui, mas ele é mais pontudinho, tá? Karadao soraço. Você sabe o que é isso, Sara? Karadao soraço? É fazer isso aqui, ó. Empinar o corpo. Soraço. Deixa eu mostrar o desenho para vocês aqui, ó. Soraço é quando você empina seu corpo, né? Você levanta assim, sabe? Por exemplo, numa briga também, quando o japonês tem muito disso, né? De quando vai peitar alguém que fala, né? Brigar com alguém, eles abrem o peito assim, vai para cima, sabe? Esse é o soraço, empinar diante do adversário, né? Eu escrevi aqui que é, por exemplo, na luta, por exemplo, né? Karada o soraço. Então vamos ver, o soraço é ele que é o so. Você faz esse kanji. Kanji do Han, do Hantai. Beleza? Vamos lá, o kanji de Tai agora. Eles têm a leitura Tai e tem a leitura Tsui, né? Ele tá, a construção dele, ele tem aqui, essa parte chama Sun, né? É o kanji de Sun.
Mukial. Mukial é encarar. Quando você cara a cara assim, encarar, coloca cara a cara. Mukial. Futatsu de hitokumi no mono. Seria os dois você organizar em pares, né? Colocar os dois, fazer um conjunto, né? Um par, né? Que seria aqui um par. Ele tem esse sentido. Bom, vamos ver aqui. Você faz o chapéuzinho aqui primeiro, presta atenção aqui, Sara, na sequência dos traços. Depois você desce aqui e faz o me aqui, ó. Aí o sum aqui, você faz it, desceu, subiu e esse tracinho é por último. Beleza? Vamos de novo. Me aqui do katakana. Desceu, subiu e aqui. Tem alguns detalhes nele, né? Vamos ver aqui, ó. Você faz aqui a palavra taiketsu. Taiketsu é a confrontação. Opa. É quando você vai ter um inimigo e você vai para cima dele. Um detalhe que tem aqui, vamos ver. Você esse traço aqui, ó, é abaixo desse aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tá abaixo dele, né? Esse aqui ele entra um pouquinho aqui para dentro também. Taiketsu, confrontação. Você confrontar, pode ser confrontar ideias também, tá? Taiketsu, né? Seria a oposição, né? Taisen é uma competição, uma partida, um jogo de tênis aqui no caso, aqui é uma partida de tênis, esse é Taisen. Então vamos lá, é o Tai. É o boom aqui também do frase, né? É a abreviação dele. Tai, aqui é o Sun. Taisen, partida. Não é partida de ir embora, não, partir. É partida de um jogo, né? Uma competição. O yo aqui do yote, yoshu, yokan, né? Que é plano, né? Aqui você tem a leitura yo somente dele, tá? Então vamos ver aqui. Você faz um ma, né? Do katakana. Aqui fica parecendo um A do katakana, só que ele tá grande aqui, né? E aqui a diferença é que o A a gente faz curvinha assim, né? Aqui você desce reto e sobe. É o yo do yote. Ma. Aí você faz, pensando em fazer o A aqui, mais reto aqui. Beleza? Yoshu. Yoshu é uma coisa que eu sempre tenho que fazer, que é a preparação da aula. Yoshu shimasu. Então, antes, quando eu estava fazendo essa aula aqui, preparando para vocês, eu estava fazendo o Yoshu, né? Preparar a aula. Eu estudei antes para dar aula para vocês, né? Então, vamos lá. Faz o Ma. Pensa em fazer o A aqui. Eu saí fora do quadrado aqui. Subiu, desceu e subiu. Yoshu. O Shu aqui é o kanji de Naral. Naral, né? De aprender. Yokan. Yokan é um pressentimento, uma premonição. É quando você sente que vai acontecer alguma coisa, sabe? Essa palavra é premonição, Sara? Quando você sente assim, tá vindo alguém. Vai acontecer alguma coisa, sabe? Isso é premonição, pressentimento. Essa é a palavra yokan. Então você faz o ma, faz o a, desceu reto, subiu. Beleza? Yokan. Bom, vamos ver aqui agora esse kanji do Sadameiro aqui. Ele tem um ukamuri aqui nele, né? Ele tem essa parte que a gente chama de ukamuri. Ele tem a leitura tei, ele tem a leitura jo, ele tem a leitura sada do Sadameiro, tem a leitura sada de Sadamaru e sadaka, né? Seria determinar, decidir, né? Aqui tá Kimeru, né? Decidir. Kimateiro, tá decidido. Kimateiro koto, tá decidido assim. Então vamos lá, fazer o kamuri, é o U mesmo do katakana, a sequência dos traços aqui, ó. Você faz a sequência do U, beleza? Só que aqui é abreviado, né? Você não pode descer para fazer, completar o U. E depois parece o Tadashi aqui, ó. Desceu aqui, aqui. Só que aí o final dele é diferente. Você faz aqui e aqui, né? Essa é a diferença do Tadashi. Então, vamos lá de novo. Ele sempre vai estar
como uma coisa fixa, tá? Que foi decidido, é a decisão, uma coisa fixa. Por exemplo, a palavra kotei, kotei é fixo, né? Kotei shimasu, kotei suru, fixar. Yotei é um plano, né? O yo é esse yo aqui, e o tei é ele, esse kanji do sadameru. Então vamos lá, fazer ele aqui. Yotei é um planejamento, um plano. Yotei. Sankaku jogi. Você sabe o que é o sankaku jogi, Sara? O que é o sankaku jogi? Mostra pra mim. Tem desenhado ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Sankaku jogi. O jogi é a régua, né? Sankaku é o triângulo. Sankaku jogi seria o triângulo, a régua triângulo, né? A régua triângulo. Pra gente, a gente tem o nome esquadro em português. É esquadro, é essa régua triângulo. Sankaku jogi. Aí o jogi é ele, o sadameru. Faz o kamuri, pensa em fazer o tadashi, só os últimos dois traços finais aqui que são um pouquinho diferentes. Sankaku jogi, ok, é o esquadro. Baixou, aqui tem uma frase, baixou, kettei suru. Baixou, kettei suru. Baixou, o que é baixou, Sara? Lugar. Então, ketei é determinar, fixar um lugar, né? No caso aqui é teisuru, fixar, determinar. Fixar o quê? Um lugar. Então vamos lá, o tei dele é o sadameru de novo, aqui o sada do sadameru. Ketei suru. Mokuryou sadameru. O que é mokuryou, Sara? Mokuryou é um alvo, uma meta, é onde você quer chegar. Por exemplo, você está no Sanense agora, a meta, eu acho que do Sanense é aprender 160 kanjis. Então, quando acabar o Sanense, você alcança a meta de aprender 160. Esse eu não me engano, é 160? Não, eu acho que é 200. 200 kanjis. Niyakuji. Aí você vai... A meta é 200 kanjis, sabe? É onde você quer chegar. Então, mokuryou é isso. E sadameru é decidir, determinar, colocar um alvo, né? Uma meta. Então vamos lá, sadameru. Seria ele de novo aqui. Beleza? Tá aparecendo bem? Eu nem tava olhando na câmera. Último kanji, também ele está relacionado ao decidir também, determinar, né? No caso, que é o ketsu kimeru kimaru. Ele é o ki do kimaru e do kimeru e ketsu de outras palavras compostas com outro kanji. O que ele quer dizer? Quer dizer decidir mesmo, né? Você determinar algo. Bom, aí ele tem um sanzui aqui. Sempre, o sanzui ele é sempre relacionado à água, né? Eu não sei porquê, mas ele tá dentro desse kanji aqui. Mas é sempre coisas líquidas, né? Bom, vamos ver que o sanzui você faz de cima para baixo, de cima para baixo e de baixo para cima, que é o terceiro. Aí depois você faz o yu do katakana aqui. Yu do katakana e um hito aqui dentro aqui. Vamos lá de novo. Sanzui. O yu do katakana. E aqui um hito. Vamos ver as palavras que apareceu aqui. Ketsui. Ketsui é a resolução, o estar decidido. Eu até coloquei aqui, né? Quando você decide algo, eu vou fazer isso, né? Esse é Ketsui. Esse I aqui ele tem sempre a ver com vontade, tá? Então a vontade de decisão é que é estar decidido, né? Sanzui, yu, o hito aqui. Ketsui, ketsui. Não é kitsui não, tá? Kitsui é outra palavra, ki. Kitsui é quando tá apertado, assim, tá ruim, né? Tá, sabe, a roupa apertada, assim, kitsui. Você coloca o óculos, aquele óculos de natação e ele tá apertado. Você fala, kitsui. É que tá ruim, na verdade, né? Mas é um aperto. Kitsui. Aqui, esse aqui é ketsui, né? Com que, tá? Ketsui, que daí é a resolução, estar decidido. E aqui a última palavra, que eu até grifei aqui, que era pra mim, eu tenho que explicar isso aqui. Dai o kimeru.
Dai é um tema, é um título, um nome de uma história, né? Algo que você vai conversar. Vamos decidir o tema que a gente vai conversar. Sobre o que a gente vai conversar agora? Esse é o tema, é o dai, tá? E o quimeiro é decidir. Aqui no caso, dai ou quimeiro seria decidir o assunto, decidir um tema. Era isso que eu não podia esquecer de explicar para vocês. Então, o quimeiro, ele é o Kitsuki, né, do Kimeru, é o Ki do Kimeru, é o decidir. Então, decidir um tema, decidir um assunto, né? Por exemplo, a gente decidiu que a gente vai estudar kanji, então o nosso assunto é kanji, o nosso dai aqui é o kanji, entendeu? Quando você vai escrever uma história, você vai colocar o nome da história. Daí você coloca o dai, é o dai ali, que é o título da história, é o tema, né? Beleza, pessoal? Foi meio comprida essa aula, mas a gente chegou até aqui e é isso que a gente vai estudar durante essa semana. Foi legal, né, Sara? Tá aprendendo? E não vai, você tem que prestar mais atenção aqui para não errar o Kakiju. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau.